RJ de volta com a cobertura da eleição. Essa semana a gente está recebendo aqui no estúdio os 6 candidatos mais bem colocados na última pesquisa do Ibope. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio com a presença dos representantes dos partidos. Hoje é a vez de Flávio Bolsonaro, do PSC. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Já dou boa tarde também para Ana Luísa Guimarães. Boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Mariana. Você já sabe, ela participa da entrevista. Todo dia no RJTV segunda edição, a gente mostra para você como foi a campanha dos candidatos na rua. E fala também sobre as propostas que eles têm para saúde, educação, transporte, todos os assuntos importantes da cidade. Aqui nas entrevistas do RJ Primeira Edição, a gente está abordando os temas polêmicos. É hora de confrontar os candidatos com o desempenho deles e de seus partidos em cargos públicos. Candidato, teremos então 15 minutos de entrevista com 30 segundos de tolerância e esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, sou filho do deputado federal Jair Bolsonaro, está muito presente, sempre atuante na sua campanha. Seu pai, candidato, é réu no Supremo por incitação ao estupro e injúria contra a deputada Maria do Rosário. Em 2014, ele disse para a deputada no Congresso Nacional a seguinte frase, que não iria estuprá-la porque ela não merecia. Candidato, estupro é crime hediondo. No ano passado, 47 mil pessoas foram estupradas no Brasil. O senhor não considera que a opinião do seu pai é um desrespeito com todas essas vítimas? Olha, ninguém mais do que ele defende as mulheres contra o estupro. Essa situação específica que está respondendo no Supremo Tribunal Federal foi um embate com uma deputada chamada Maria do Rosário, em que ele dava entrevista, Mariana, exatamente defendendo a redução da maioridade penal para um menor estuprador, o Champinha. Ele sequestrou um casal, a Liana Finebrac, sequestrou por 5 dias, torturou, estuprou, depois decepou a cabeça dessa garota. Um negócio surreal, monstruoso. E ele dando entrevista defendendo que esse marginal fosse punido como adulto, porque ele não pode se escudar na idade cronológica dele. E aí, então, a Maria do Rosário interrompe a entrevista dele xingando de estuprador. Ofende o de estuprador. E ele reage de uma forma irônica. E agora, né, ele está no Supremo Tribunal Federal, mas acontece o seguinte, olha quem foi que fez a denúncia contra ele. Candidato, não é razoável reagir com ironia, falando de estupro, candidato, um crime hediondo? Um homem que é chamado de estuprador, você tem ideia do que é ser ofendido como estuprador? Com ironia? Ele se indignou, foi a forma que ele encontrou de reagir. Agora, ele está no Supremo Tribunal Federal porque ele foi denunciado pela subprocuradora do Ministério Público, que acabou de ser exonerada porque estava em Portugal num ato fora Temer. É uma pessoa que tem questões pessoais com o Jair. Candidato, eu tenho certeza que o Supremo vai fazer. O ministro Luiz Fux declarou que os insultos do seu pai ganharam repercussão social, ofenderam a dignidade feminina e também podem atingir outras mulheres que põem o estupro numa condição de merecimento. Pergunto ao senhor, o senhor concorda com o seu pai ou discorda do seu pai? Olha, o ministro Fux autorizou a abertura desse processo para analisar melhor. Ele não tem dúvida nenhuma de que o Supremo Tribunal vai arquivar isso, seja pela questão do mérito, se fato aconteceu em 2003. Mas o senhor concorda ou discorda, candidato? Sabe o que eu concordo? Que o Jair Bolsonaro é a pessoa que defende muito mais as mulheres do que a Maria do Rosário, por exemplo. Ele tem projeto lá para castração química de estuprador. Inclusive, quem fez o projeto para ele fui eu, porque eu pesquisei em alguns países da Europa que o estuprador ele submete a esse tratamento de hormonal. A redução da reincidência é de 90% para 3%. Candidato, eu tenho mais números aqui. Todo dia, 12 pessoas são estupradas no estado do Rio. Sim. Só esse ano foram pelo menos 2.676 vítimas. Pergunto ao senhor, a declaração do seu pai não pode soar como uma ofensa a todos? Jamais, Mariana. Você não pode misturar uma coisa com a outra. Como eu falei, foi um embate que ele teve com aquela parlamentar que o chamou de estuprador. E ele dá o exemplo, Mas, é preciso lembrar que não foi a primeira vez que seu pai usou essa frase. Não. Ele já tinha dito isso antes para a mesma deputada. Dessa vez ele subiu ao plenário e disse a frase. Ele relembrou aquilo que ele tinha dito, porque ela subiu no palanque lá na Câmara, no plenário, falou um monte de asneira e ele queria, inclusive ofendendo ele queria que ela ouvisse, permanecesse no plenário para ouvir o que ele tinha a dizer. Foi isso que aconteceu apenas. Agora, repito, o Jair Bolsonaro é uma pessoa que defende muito mais as mulheres do que a própria Maria do Rosário e de outras candidatas aqui que se aproveitam de bandeiras legítimas para explorar um segmento politicamente. Então, sim. Todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas saem às ruas do Rio na parada do orgulho LGBT. São gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, simpatizantes, todos muito orgulhosos da sua luta e das conquistas por direitos e por respeito
também. O senhor já declarou que, se eleito, pretende cortar o patrocínio oficial da Prefeitura para eles. Apresentou uma justificativa econômica. Na crise, o senhor teria outras prioridades. A gente foi ver os números. No ano passado, o patrocínio oficial da Prefeitura para a parada do orgulho LGBT foi de 340 mil reais. Agora, olha os números da parada, que a parada produz na economia do Rio de Janeiro. São mais de 120 milhões de reais em negócios, candidato. 90% de ocupação dos hotéis. Olha o lucro para a cidade do Rio de Janeiro. O senhor vai abrir mão de todo esse dinheiro em tempos de crise na economia? Jamais, Ana, jamais. O que eu sempre disse é o seguinte, que esse é um evento democrático, de uma manifestação política, de opinião, e que tem que acontecer. Eu não falei que não ia ter na minha prefeitura. Mas o senhor disse que vai cortar o patrocínio oficial. Eu quero priorizar esse dinheiro para ser investido em hospitais, em remédios. A população está morrendo na rede pública de saúde. É só uma questão de prioridade. Eu estou propondo, Ana, enxugar a máquina pública. Mas se a parada do orgulho LGBT produz 120 milhões de reais em negócios, 90% de ocupação dos hotéis, não é preciso incentivar esses negócios? A prefeitura vai dar todo o aparato de trânsito, de segurança com a guarda municipal, que eu vou botar a guarda para fazer a segurança do cidadão, e é um evento democrático como esse que ela vai atuar mais fortemente. Mas e diversas outras manifestações. Segundo os organizadores, candidato, essa infraestrutura oferecida pela Prefeitura não é suficiente. Os 340 mil reais do patrocínio oficial são usados exatamente em estrutura de saúde, em estrutura de organização do tráfego, em segurança, em contratação de seguranças particulares. São investimentos exatamente para que a parada possa acontecer. Inclusive, muitas vezes essas paradas gays não têm a prestação de contas devida para o município. Porque tem que declarar como esse dinheiro foi usado. Isso aí não acontece com frequência, não. Tem várias paradas gays que acontecem dentro do município, em diversos bairros diferentes. E repito aqui, é importante deixar uma coisa muito clara, Ana. A intimidade das pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu, nem Ana, nem Mariana, muito menos o Estado. As pessoas têm que ser respeitadas pelo que elas são. Elas têm que ser felizes da forma que elas bem entenderem. Então não tem nada contra esse segmento, pelo contrário. Eu vou ser a pessoa que vou tratar todos com respeito. Mas, candidato, se a justificativa econômica não se sustenta em números, o senhor não acha que o eleitor pode interpretar essa sua decisão como uma discriminação? Não pode, porque sabe que eu não faço isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, Ana. Esse evento se sustenta pelos seus próprios organizadores. Repito aqui, vamos perguntar aqui à população. Você quer que, se 10 reais a prefeitura tiver, quer que invista na parada gay ou que invista nos hospitais? É por isso que eu estou falando, que eu vou investir onde há real necessidade da população. Nada, o meu total respeito. Inclusive, muitos gays votam em Bolsonaro falando exatamente o seguinte, Ana. A gente vota em você, só para concluir, a gente vota em você porque a gente olha no seu olho, a gente sabe que você não julga a gente pelo que a gente faz na nossa intimidade. Mas se o senhor for eleito, candidato, Carnaval, Réveillon, também vão ficar sem incentivo da Prefeitura? Mas são coisas completamente diferentes. Carnaval é a maior festa do mundo. Mas a parada do orgulho LGBT é o terceiro maior evento da cidade, candidato. Movimenta a nossa economia por por 15 dias, aproximadamente, que a gente tem que investir, sim, na excelência. As escolas de samba, elas produzem um trabalho social ao longo do ano inteiro, geram emprego. A parte social que as escolas de samba fazem, Ana, inclusive com escolas mirins, toda a atração que tem de regiões mais, só para concluir, de regiões mais carentes, inclusive, viram um evento de todas as classes sociais. A gente tem que incentivar. Eu queria trazer mais um número para o senhor. Sim. A parada cria mais 28% de empregos no setor hoteleiro, candidato. Sim, vai acontecer. O senhor não acha mesmo importante contar com esse dinheiro que vem para a cidade exatamente para, a partir desse dinheiro, que é um lucro de 119 milhões de reais, 660 Eu acho ótimo. Aproveitar esse dinheiro para investir em outras prioridades para a cidade? Vai continuar acontecendo. Repito, são eventos que se sustentam sozinhos. E eu vou pegar esse dinheiro que a prefeitura hoje, que eu tenho certeza que a partir de 2017 vai passar por sérias dificuldades, só quem acha que não é o candidato do governo, e eu vou aplicar onde há necessidade. Candidato. É no remédio, é na saúde, é na educação, que está muito precária, é na reforma de escolas. Eu quero priorizar o dinheiro público onde há necessidade. Não vai ter investimento em perfumaria no meu governo. Candidato, vamos falar de cultura? No seu programa de governo, o senhor afirma o seguinte, que o investimento na cultura carioca é mal feito porque ignora a alta cultura. O senhor não explica ali o conceito. Então, pergunto para o senhor,
O que é alta cultura? Olha, a alta cultura são os grandes eventos internacionais que o Rio de Janeiro deixou de receber por falta exatamente de se buscar um calendário permanente para de eventos musicais, né, eventos de orquestras sinfônicas. Olha aí como é que está passando a nossa orquestra sinfônica, dificuldades. E digo mais, no meu plano de governo está dessa forma, e eu quero que essas pessoas que tratam da alta cultura tenham a contrapartida de levar essa alta cultura para dentro das salas de aula, para os colégios. Eu acho que a escola em tempo integral, ela tem que acontecer, o contraturno, na verdade, é com incentivo ao esporte, a esse tipo de cultura. Eu quero esse intercâmbio que eu acho fundamental. Só para a gente entender, no seu programa o senhor diz que existe alta cultura. Então, faz acreditar que haja também média cultura e baixa cultura. Você tem alta, tem média e tem baixa. Então, eu pergunto para o senhor, o que é média cultura, então? Não tem esse escalonamento, mas a alta cultura que eu estou me referindo é então, isso. São grandes eventos, né, de música, de teatro, que a gente tem que trazer de volta para o nosso calendário essa permanente. É alta. O que seria a baixa cultura, então? Não é baixa cultura, não é, é a cultura mais popular que se diferencia disso. A cultura popular é mais baixa, é isso? Não é, olha só, Mariana, não é você querer fazer uma discriminação de um evento de música, candidato, numa orquestra sinfônica, com uma diversidade tão rica culturalmente, se eu usar essa nomenclatura, usar alta cultura, não é de certa forma levar a cultura elitizar? Lá, não é elitizar, pelo contrário, eu quero mesclar. Eu quero que as pessoas mais carentes, os estudantes de escolas públicas, conheçam essa cultura, essa alta cultura que eles não têm acesso. Só quem tem dinheiro tem acesso. É nesse aspecto que eu estou falando. Me permita dizer o seguinte, seu programa diz que os recursos desse fundo seriam liberados por uma banca especializada, abre aspas, com total transparência e impessoalidade, com foco em áreas de alta cultura, destinadas à população de baixa renda. Fecha aspas. Candidato, duas questões aqui. A primeira é a seguinte: quais seriam os critérios, né, para decidir o que é e o que não é alta cultura? E a outra pergunta: essa banca especializada que o senhor menciona no programa é que vai decidir o que a população de baixa renda vai consumir em cultura, é isso? Não, pelo contrário, ela vai incentivar aquelas pessoas que não têm condições de sobreviverem pela cultura, que querem levar a cultura para vários recantos da nossa cidade, que querem levar a cultura para dentro das escolas e não têm condições, sabe por quê? Porque a lei de incentivo à cultura só dá dinheiro para quem tem condição de sustentar sozinho. Então eu não quero que o dinheiro da prefeitura seja usado para isso. Se você pega alguns filmetes da Rio Filme, por exemplo, eles usam dinheiro público para fazer filmetes de internet atacando adversários políticos ideológicos diferentes dos deles, antagonistas a eles. Já fomos homenageados, inclusive, com dinheiro público, com filmetes denegrindo a nossa imagem. Esse tipo de viés ideológico que não tem que ter, tem que ser desesquerdizada a Secretaria de Cultura. Tem que ser transparente para ajudar aqueles artistas que trabalham nos mais diversos segmentos da cultura para conseguir ascender na sua vida usando o apoio do... Existe baixa cultura, na sua opinião? Não tem baixa cultura. Eu estou dizendo que eu quero levar uma cultura que hoje não chega para as camadas mais populares, eu quero levar de acesso a elas. É isso. Candidato, falando do seu programa de governo, o senhor promete criar a Secretaria Especial do Empreendedorismo, do Emprego e da Desburocratização. E estabelece como meta dessa secretaria o seguinte, eu vou ler aqui, citando o seu programa de governo: análise de toda a legislação carioca que em busca de leis interventoras inúteis, redundantes ou encarecedoras da atividade empresarial. A sua família ocupa cargos legislativos há bastante tempo. Seu pai é deputado federal há 26 anos, o senhor está na Assembleia Legislativa há 14 anos, seu irmão é vereador há 16 anos. Por que vocês não aproveitaram todo esse tempo, todos esses anos, para avaliar a legislação? Mas nós fizemos. Na Assembleia eu fiz isso, né, junto com uma comissão especial que a gente criou com o deputado Pedro Fernandes, inclusive foi o presidente, em que nós fizemos a proposta de enxugamento, na verdade, de aglutinação de toda essa legislação. E a gente usava o exemplo, Ana, de chegar em algumas farmácias, por exemplo, todas as exigências de cartazes que tinham que estar disponíveis, pendurados na parede, códigos, uma série de informações aos consumidores que eram inúteis, inviabilizavam a atividade. Mas o programa não traz nenhum detalhe sobre essa análise que o senhor diz ter feito. Mas quem tem que fazer o legislativo, eu não posso revogar uma lei como prefeito. A Câmara vai fazer isso. Mas o senhor diz que se propõe no programa de governo de rever toda a legislação. O senhor não quis deixar claro isso no seu compromisso com o eleitor, que é o seu programa de governo? Mas está escrito que nós vamos fazer, que a Câmara é que tem que revogar e mais. Essa Secretaria Especial eu estou criando porque o empreendedorismo é fundamental para gerar a economia do nosso município. Então ele vai ter sim uma Secretaria Especial para ele ser ouvido, para desburocratizar, para não demorar tanto para uma pessoa abrir uma empresa na nossa cidade,
para criar incentivos fiscais para segmentos que nós entendamos junto com Firjan, Fecomércio, associações comerciais que devam ser incentivados porque são a vocação de algumas micro-regiões da nossa cidade. Essa é a intenção. Falando de educação, candidato, no seu programa o senhor propõe criar um fundo que vai oferecer, mais uma vez citando o senhor, matrículas na rede privada de ensino aos estudantes que não conseguirem vaga na rede pública. Candidato, está na Constituição. Educação é um direito de todos, é um dever do Estado. Assim, já de largada, o senhor admite que não vai conseguir vaga para todos os alunos e que nem todas as crianças que precisam estudar vão ter escola pública? Pelo contrário, não sou eu que admito, não, são os números que estão aí. Olha a quantidade de crianças que estão sem acesso à educação. Então, a nossa ideia é pegar esses alunos que não conseguiram a matrícula na rede pública, que possamos fazer um convênio com a rede privada, para que dessa forma eles não fiquem sem aulas. O senhor já sabe quantos vão ser? Olha só, só para concluir esse raciocínio, eu não posso ser um prefeito que vai permitir que as crianças fiquem sem aulas. Então, é lógico que num primeiro momento o que eu quero buscar é que haja sim esse intercâmbio. O PT quebrou o nosso país e fez com que muitas pessoas não tivessem mais condições de pagar uma escola privada para os seus filhos. Estão ociosas. O ensino público está ficando inchado em função dessa crise. Então, o meu papel como prefeito é impedir que existam crianças que não estejam matriculadas. E se é possível conciliar isso, eu vou fazer, porque educação é fundamental e também vai ser uma prioridade do meu governo. Obrigada, prefeito. Obrigada, candidato. Olha, o seu tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJ.